Olá, meu querido, minha querida, estamos aí já caminhando para o final de mais um mês. E neste mês, com a igreja, nós procuramos celebrar o mês da Palavra de Deus, dando importância a esta palavra que deve iluminar todos os nossos passos. Para isto, nós buscamos estudar o livro A Carta de São Paulo à Comunidade de Gálatas. Hoje vamos estudar um outro trecho das Sagradas Escrituras, mas durante este mês nós fomos percebendo como que Paulo foi instruindo esta comunidade para que ela pudesse viver a liberdade dada a ela por Deus. Uma liberdade que nos faz evangelizadores, que nos faz comunicadores da palavra, porque antes de comunicar a palavra, nós nos revestimos desta palavra. E caminhando aí para o final do mês de setembro, nós recordamos a figura de São Jerônimo. Jerônimo que foi um grande exegeta, um grande biblista, um grande estudioso das Sagradas Escrituras. E é dele esta frase: desconhecer as Sagradas Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Esperamos que nós cristãos não sejamos desconhecedores da palavra, mas que esta palavra de Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Por isso deixo aqui a dica: a palavra de Deus, ela não é enfeite nas nossas estantes, mas ela deve fazer parte da nossa vida de fé. Por isso, reservar todos os dias um momentinho para ler um trechinho desta palavra nos ajudará a viver de um modo diferente. Fará de cada um de nós uma semente do amor, porque iremos viver segundo aquilo que Jesus nos ensina através desta palavra, porque Ele é a palavra viva e eterna do Pai. E é Ele que queremos seguir, é Ele que queremos anunciar com nossas vidas, assim como fez Jerônimo e tantos outros que encontraram nas Sagradas Escrituras uma fonte de inspiração para viver a vida cristã. E nós que estamos aqui caminhando e buscando crescer cada vez mais nesta palavra, hoje, antes de escutarmos mais uma vez esta palavra, nós queremos nos colocar em oração, pedindo ao Senhor que possa trabalhar os nossos corações para acolher o tesouro da sua palavra e decidirmos então por esta palavra. Atentos, rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Chegamos ao nosso quinto encontro neste mês dedicado à Palavra de Deus. E mais uma vez, nós queremos responder a uma pergunta. Consagrar-se ao serviço da palavra é uma das tarefas do cristão? Claro, uma das mais belas tarefas que podemos exercer como discípulos de Jesus Cristo. Sabemos que anunciar esta palavra não é algo fácil. Ela exige esforço de cada um de nós. Por isso, quando somos acolhidos pela comunidade através do sacramento do batismo, a primeira coisa que recebemos é a palavra do Senhor. Porque é esta palavra que somos convidados a anunciar. Por isso, todos os textos da igreja, as orações litúrgicas, as homilias, enfim, o anúncio desta palavra, tudo nasce das Sagradas Escrituras. Tudo encontra nas Sagradas Escrituras uma fonte, uma inspiração. Por isso, a resposta a esta questão está aqui. Somos humildes trabalhadores na vinha do Senhor. É esta a tarefa que devemos realizar como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E esse mês nós queremos
no nosso último encontro do mês de setembro, agora pegar aí o nosso encarte bíblico, porque o texto de hoje, ele já foi levado, já chegou aí na sua casa através deste encarte. Certamente você já o leu, você já teve a oportunidade de estudá-lo com a sua família, mas aqui nós queremos mais uma vez recordá-lo, trazê-lo em mente, porque ele nos ajuda a viver com coerência a nossa fé. Por isso convido você a abrir o livro das Sagradas Escrituras no dia de hoje, lá no livro do profeta Ezequiel. E lá então você vai abrir o livro no capítulo 33 e hoje nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Atentos, escutemos a palavra do Senhor. Foi-me dirigida esta palavra de Javé: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: se mando a espada contra um país, e o povo daquela terra toma um homem de seu território e o estabelece como sentinela, e este homem, vendo sobrevir a espada ao país, soa a trombeta e avisa o povo, se aquele que escuta o som da trombeta não se preocupa, e a espada chega e o surpreende, será responsável por sua ruína. Tinha ouvido o som da trombeta, mas não se preocupou. Será responsável por sua ruína. Se tivesse prestado atenção, ter-se-ia salvo. Se, porém, a sentinela vê chegar a espada e não soa a trombeta, e o povo não é avisado quando a espada chega e surpreende alguém, este morrerá, vítima de sua iniquidade. Mas de sua morte pedirei contas à sentinela. Ó filho do homem, eu te constituí sentinela para os israelitas. Escutarás uma palavra de minha boca e os advertirás de minha parte. Se digo ao pecador que ele morrerá, e tu não falas para desviá-lo de sua conduta, ele morrerá por sua iniquidade. Mas de sua morte pedirei contas a ti. Mas se tiverdes advertido o pecador, para que se desvie de sua conduta, ele morrerá por sua iniquidade. Tu, ao contrário, salvarás tua vida. A figura dos profetas nas Sagradas Escrituras recorda a cada um de nós que Deus deseja comunicar-se com os seus filhos e filhas. Os profetas nascem na história da salvação para serem a boca de Deus em meio ao povo. A boca de Deus em meio a situações difíceis, em que o povo precisa refletir e voltar ao seu amor primeiro. Hoje, nós somos convidados a olhar para a vida e obra do profeta Ezequiel, um homem que vive em um tempo em que Jerusalém vai passar por um processo de restauração. Se falamos de um processo de restauração, significa que esta cidade, pouco a pouco, se afastou do seu Senhor. Em palavras comoventes, Ezequiel então fala aqui da purificação, da restauração e paz de Israel. 3 palavras importantes para compreendermos Deus que com mão poderosa, ou seja, com mão amorosa, trabalha em favor dos seus filhos e filhas. Em primeiro lugar, o profeta foi comissionado como atalaia para preparar o seu povo para uma nova era. Um novo governo, sob Davi, o servo de Deus, suplantaria a antiga dinastia, cujos perversos pastores, governantes, deixariam as ovelhas se dispersarem. A integridade territorial de Israel seria assegurada pela desolação do Monte Ser e outros inimigos. E enquanto Israel experimentaria tanto a restauração exterior, quanto a restauração também interior. A reintegração do povo em uma só nação, sob um só rei, Davi, está simbolizada pela ressurreição dos ossos secos e pela junção
de 2 pedaços de pau. A paz de Israel restaurada será perpétua, pois o Senhor irá protegê-la, milagrosamente, da invasão ameaçadora de Gog nos últimos dias. A função, então, do profeta na preparação para a nova era é de suma importância, pois neste capítulo nós temos aí uma passagem, um trânsito, em que Ezequiel indica que o profeta não passa de um instrumento através do qual os princípios do novo reino e da maneira de se entrar nele são anunciados. Exatamente como o atalaia deve advertir os habitantes de uma cidade quanto aos seus perigos. Assim o profeta deve fazer soar a advertência divina contra o pecado, pois o pecado destrói a convivência humana. O pecado faz com que aquele povo se afaste do seu Senhor. Em resposta, então, ao desespero do povo diante do seu castigo, Ezequiel anuncia lembretes da boa vontade de Deus e sua vontade e também a sua perfeita justiça. Presunçosos, sobreviventes da queda de Jerusalém e Judá, não teriam futuro, mas antes os propósitos divinos seriam elaborados através dos que estavam no exílio, daqueles que estavam fazendo uma experiência em terras distantes, mas haveriam de retornar. O profeta é então designado como o atalaia do seu povo. Temos aí uma parábola que nos ajuda a entender o que é atalaia. Atalaia vem do hebraico sopé, alguém que cuida, alguém que espia e vigia. Depois, nós temos aí também no texto a palavra espada, que nos fala de um tempo de luta, de um tempo em que o Senhor virá em socorro do seu povo. O pano de fundo deste texto é a esperança que o profeta leva a este povo. A esperança que vários outros profetas também anunciaram. A esperança da vida que será devolvida se este povo retomar o seu primeiro amor, se este povo se colocar na presença do seu Senhor. Esta passagem ensina muitas coisas para nós, mas, sobretudo, deposita em nossos corações a esperança necessária que nós, como cristãos, devemos levar aos nossos irmãos e irmãs. E nós queremos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus e agora rezando, cantando o Salmo com a nossa querida irmã Custódia. Queridos telespectadores da TV Aparecida, querida família dos devotos, nós amamos muito vocês, devotos mirins, juventude e todos vocês que nos acompanham no Salmo A Emoção Orante. O Salmo A Emoção Orante, esse nome, é porque o Salmo ele parte da vida, ele parte da emoção da pessoa. Se a pessoa está feliz, ela vai rezar feliz, sem precisar pegar livro na mão, pegar folheto na mão. Se a pessoa está triste, ela vai pedir socorro, mas o Salmo e Deus dá aquela força, e os salmos em geral, acontece que a pessoa começa de uma maneira triste e depois logo se alegra porque encontrou a força no Senhor. Vamos usar mais a Bíblia cantando os salmos. E hoje nós temos a alegria de estar aqui, ampliando a nossa equipe, A Júnia está de férias. Júnia, um abraço para você. Está o seu Jorge Santos. Seu Jorge é músico nato. Ele tem um grupo de cantores no Santuário São Frei Galvão, em Guaratinguetá. E frequenta todos os domingos e tem uma escala e tem outras pessoas também que participam, mas ele é aquele que dá aquela força e a competência no violão e outros instrumentos.
E a Maria Luísa Santos é a filha, né, que já está acompanhando e também seguindo, né, o pai. Bom, música é assim. Música, inclusive, eu defendi na universidade essa tese, que a música é uma questão genética. Por isso que a Maria Luísa também está aqui. Então, nós vamos cantar hoje o Salmo 96, 95. Vamos lá, depois eu vou explicar esse salmo, o que significa. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. 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 Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Então este salmo é um salmo muito alegre, é um salmo também que se refere aos reis que dirigiam o povo de Israel, o povo de Deus. São reis diferentes dos imperadores romanos, dos imperadores de hoje, de qualquer autoridade que não segue os caminhos e os ensinamentos do Senhor. E esse salmo é processional. Ele era para uma procissão da festa das tendas. A festa das tendas era uma festa que desde Moisés se fazia. Dura 7 dias. E fazia-se uma procissão para dar início na festa. E essa festa tinha um objetivo: celebrar tudo que se colheu naquele tempo, naquela época do ano, né, em que a plantação floria e dava os frutos. Daí, nessa festa, então, eles aproveitavam, eles esmagavam a uva, eles trituravam o trigo, eles batiam o trigo, e era uma festa muito alegre, e chama das tendas o Socote também, que significa também tendas, e também a casas pequenas, e eles celebravam assim. E essa festa, então, o Salmo dizia isso. E esse Salmo também, ele vai falar, ele tem 2 poemas. Ele apresenta um poema que é a realidade de Deus, a divindade do Senhor, e também a realidade de todo o universo. E ele também, em todos esses 14 versículos que eu falei, ele já prevê a vinda de Jesus. Queridos, que o Salmo, a emoção orante, fique no nosso coração sempre. Vamos usar mais os Salmos, vamos rezar mais pela Bíblia, vamos sentir a beleza da poesia, inclusive dos Salmos. Está bem? Muito obrigada. Até o próximo programa. Irmã Custódia, como é bom os irmãos estarem juntos, assim aprendemos o Salmo. E como é bom tê-la aqui como nossa irmã e na fraternidade, nos ensinando a rezar e a cantar os Salmos. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa e nos ajudar a rezar com estas orações tão antigas, mas que são tão novas e que falam tanto de nossas vidas. Queremos também, agora, convidar o missionário redentorista,
que hoje, mais uma vez, nos ajuda a responder uma pergunta apresentada por um dos nossos devotos que nos acompanham aqui no nosso programa. Padre Rodrigo, prazer falar com você e mais uma vez obrigado pelo espaço que você dá para esse momento do plantão bíblico. E neste mês de setembro, a revista de Aparecida nos oferece na Jornada Bíblica uma pergunta que nos vem da Rose Pedroso, lá do Putim, que é pertinho daqui de Aparecida, né? E a pergunta é essa, entende? Em relação ao livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos de 1 a 9, ela pergunta o que significa esse zelar pela salvação minha e do próximo. O que é que o profeta tenta alertar nessa passagem? É interessante que a revelação que vem para nós é que o profeta, ele sempre é um guarda, uma sentinela, não é mesmo? Ele deve zelar pela vida do povo. Ele deve estar atento de dizer o que é certo, o que é errado, não é mesmo? Quer o povo escute ou não escute, né? E essa obrigação ele deve cumprir, quer agrade, quer não agrade. E aí a palavra de Deus vai dizer para ele, olha, se você, que é sentinela, que é guarda, se você alerta o povo para o pecado, para os perigos, entende? E esse povo escuta você, então vocês dois se salvam. Mas se você alerta e esse povo não escuta, não dá a mínima importância àquilo que você diz, esse povo vai sofrer as consequências da sua surdez, de não dar atenção. Mas você vai estar salvo, você não vai morrer, né? Agora, se acontecer, diz o texto, que você sendo sentinela, sendo profeta, sendo guarda, você se omite, você não alerta, você não avisa o povo, e acaba aquela tragédia em que tanto o povo como você irão morrer, irão sofrer as consequências. Então essa responsabilidade é muito importante. Um profeta não pode se omitir jamais. E ele não deve depender se a palavra dele vai ser aplaudida ou se ele vai sofrer, vai ser vaiado. O importante é que ele cumpra a sua missão e passe para o povo aquilo que Deus pede que ele comunique ao povo. Porque então a responsabilidade da resposta fica para o povo, para aqueles a quem ele dirigiu a palavra, o alerta, e ele mesmo, entende, não vai ficar sobre os ombros dele nenhuma responsabilidade. Ele cumpriu a missão dele. Se alguém não ouviu, paciência. Se ouviu, ele salvou esse povo. Olha lá que nós cristãos, todos nós temos um pouco dessa missão de profeta, da gente não se omitir de alertar alguém, de abrir os olhos, não é mesmo? Porque se a gente se omite, talvez a gente acabará também sofrendo as consequências dessa omissão e chorando essas consequências que nem sempre são agradáveis. Seja um bom sentinela de Deus, seja um bom guarda de Deus em relação ao seu próximo. E não se omita quando você vê que o próximo talvez está entrando por caminhos perigosos. Guarde essa mensagem do profeta Ezequiel. Fique com Deus e será uma alegria se você puder ser membro da nossa família dos devotos, sócio da Academia Marial de Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado. Agradecemos ao missionário redentorista que nos ajudou a crescer um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. E se você tem a sua dúvida, não deixe de enviá-la aqui para o nosso programa através do e-mail devotos@santuarionacional.com. A sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas que se reúnem aqui conosco para aprender ainda mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E nesta jornada bíblica que estamos fazendo, quero fazer um convite a você que está sempre aqui conosco. Não deixe de participar da família dos devotos. A sua participação nos ajuda a manter a casa da mãe e a revestir esta casa com a palavra do Senhor. Mas convido você a ser também um fiel, um colaborador que convida outras pessoas para fazerem parte desta obra. Você que faz parte aqui desta obra de evangelização, Família dos Devotos, recebe todos os meses na sua casa a revista de Aparecida.
Por isso, vá ao encontro de uma outra pessoa que ainda não participa desta obra e apresente para ela como nós aqui de Aparecida ajudamos e contribuímos com a sua formação e também informando coisas que acontecem na Igreja do Brasil e também na Igreja do mundo. E se você tem uma criança na sua casa, faça desta criança também alguém participante desta obra de evangelização, através do projeto Devotos Mirins. Estas crianças recebem um álbum ilustrado aí com a turminha dos Devotos Mirins, que também ajudam a evangelizar as nossas crianças. São crianças evangelizando crianças. São crianças revestidas da palavra de Deus que ajudam outras também a se revestirem desta mesma palavra. E você vai receber também na sua casa uma figura para completar o seu calendário, para completar esta sua jornada bíblica. Queremos mais uma vez agradecer a você que é fiel, a você que está sempre conosco todas as semanas estudando e aprendendo cada vez mais acerca da palavra de Deus. Foi muito bom viver este mês de setembro que nos convidou a conhecer a palavra de Deus e agora vamos entrar num outro mês. Após conhecermos a palavra de Deus, agora somos chamados a entendermos a nossa missão no seio da igreja. Por isso, mais uma vez, eu peço a bênção de Deus para você e para a sua família na sua missão de evangelizador. Que desça sobre você e a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.